Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de começar com vocês a leitura e o estudo do livro O Santo Sacrifício da Missa, do padre Emmanuel André. É um padre francês. Esse livro aqui, como diz o próprio título, ele fala da questão do Santo Sacrifício da Missa. E ele tem uma apresentação muito boa, no qual eu vou ler aqui para vocês, vou colocar na tela. Essa apresentação, ela diz mais ou menos qual que é o rumo que vai tomar a leitura desse livro. Então vamos começar aqui. Apresentação. Quem pudesse contemplar os mistérios dos nossos altares com aqueles olhos iluminados do coração de que nos fala o apóstolo. Bom, aqui o apóstolo a quem o padre se refere, o apóstolo Paulo, né, São Paulo. Em Efésios, né, tem a marcação aqui do livro, e Efésios 1, 18, capítulo 1, versículo 18, a leitura dele é a seguinte: que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Então, ele continua: seria certamente arrebatado com êxtase, ou seja, se fosse contemplado o mistério que ocorre no altar com esses olhos do coração, a pessoa certamente seria arrebatada. Veria como um rio de graças brotando incessantemente deste trono do Cordeiro Imaculado e levando aos infiéis a graça da fé, aos pecadores a graça da penitência, aos justos a graça da perseverança. Veria Jesus fomentando nas almas que comungam bem uma viva chama de oração, de adoração e de amor, mantendo-as em estreita comunhão entre si e com Ele. Compreenderia, enfim, como o altar, como o tabernáculo, é a fonte desse incêndio que propaga a redenção dos homens. Tal fogo continuará aceso até se consumarem os séculos. Nem o próprio Anticristo será capaz de o extinguir, malgrado todo o seu furor, ao passo que os eleitos dos últimos tempos tirarão dele uma força invencível para resistir aos seus assaltos. É essa a grande consolação dos filhos de Deus. Estou convosco, diz nosso Senhor, até a consumação dos séculos. Sim, Senhor Jesus, ficai conosco, pois a tarde vai caindo. E aqui tem uma frase em latim: Mane nobis condomine, quoniam advesperacit. Virando a página, então, ele tem essa conclusão: estimado leitor, essas linhas foram escritas cerca de um século antes da Missa Nova. O padre Emmanuel previa que Satanás tentaria fazer desaparecer o sacrifício da nova e eterna aliança. Neste estudo, fundado na tradição dos padres e numa verdadeira ciência litúrgica, se esclarece admiravelmente o santo sacrifício da missa. Ou seja, aqui nessa leitura, o padre, né, ele estava retratando a missa como era feita na época, antes do Concílio Vaticano II. Este sacrifício é o mistério da fé, Mysterium Fidei, escreve o padre Emmanuel. Ele deve ser ensinado antes de ser celebrado, e só se aprecia bem depois de bem compreendido. Só se ama o que se conhece, e só se defende o que se ama. Para manter-se fiel à missa católica é necessário, antes de mais nada, descobrir as riquezas do mistério da fé. Sem essa adesão, fundada sobre a fé e a caridade, qualquer católico, seja ele sacerdote ou leigo, estará sempre em perigo de se tornar um traidor no combate pela missa. O abandono da missa tradicional em quase toda a Igreja, em 1969, deveu-se em grande parte à ignorância quanto à natureza do santo sacrifício e ao significado dos seus ritos. Essa aqui é uma apresentação feita pela revista Le Sel de la Terre, uma revista francesa, né? O padre é francês. E aqui, esse livro, como outros que eu também tenho, ele vai trazer uma grande reflexão do porquê muitas das missas atuais, elas fogem do rito que foi praticado durante 2000 anos, né? Praticamente 2000 anos. Durante toda a igreja você tem registros das primeiras missas no primeiro século. Então
não tem nada de igreja católica sendo fundada por Constantino. Você tem algumas cartas descrevendo como eram as missas no começo da igreja, e que elas continuaram tendo o mesmo intuito. E esse livro ele vai trazer essa explicação. Quais são os ritos da missa? O que está acontecendo ali? Porque muitas pessoas acabam não entendendo o significado de cada coisa, do porquê do incenso, do porquê o padre, por exemplo, beija o altar quando ele entra, quando ele sobe ao altar, né? Até mesmo o significado de Cordeiro de Deus. Então, durante essa leitura e esse estudo, será feita uma grande reflexão sobre esses assuntos. E aqui, com certeza, eu espero que muitos protestantes consigam ter acesso a esse vídeo, que eles cheguem até esse vídeo, porque o que eu vejo é que eles podem estudar vários assuntos sobre a Igreja Católica e mesmo assim continuarem não acreditando. Porém, quando essa pessoa ela tem acesso a um bom estudo, um bom conhecimento sobre a Eucaristia, essa sem dúvida é um ponto que marca a conversão de muitos protestantes. Eles podem estudar sobre os santos, sobre imagens, sobre vários assuntos que eles discordam, e mesmo assim não surge efeito. Mas quando chega na questão da Eucaristia, é aonde muitos acabam se convertendo. Então espero que chegue a essas pessoas esse conteúdo e que acompanhem com vontade de aprender, acompanhem os próximos vídeos. Esse vai ser apenas a apresentação, uma explicação também da ideia de como serão os vídeos. Terão esse formato, o áudio que eu estou narrando, terá a leitura que eu estou fazendo no vídeo. Vou explicar, vou colocar imagens, textos, se for preciso. Eu espero que gostem dessa ideia e que acompanhem os próximos vídeos. Muito obrigado.